Depois do empate com a Bolívia, quando o Brasil jogou bem e venceu a altitude de La Paz, Tite surpreendeu o Brasil, afirmando que está observando ainda um grupo de 50 jogadores da elite dos futebolistas brasileiros. Ora, faltam apenas 8 meses para a Copa do Mundo da Rússia e 50 é um número que assusta. Claro está que Tite já tem a sua base formada, a sua equipe base, mas está claro que dúvidas ainda existem, ainda que poucas, e ainda persistem em todos os setores do time brasileiro. Como será e quem formará a nossa dupla de zaga? Como será montado o nosso meio-campo? E o ataque? Como será a escolha de um eventual substituto de Neymar se ele ficar impedido de jogar alguma partida? São dúvidas razoáveis, bem menores, infinitamente menores, do que as que nos atormentavam na trágica era Dunga e que Tite deverá resolver. Elas existem. Quem Tite vai escalar no gol? Deixará ele de fora Vanderlei dos Santos e persistirá com Alisson titular? A Copa do Mundo é uma competição de tiro curto e tem apenas a primeira fase em pontos corridos. O resto é mata-mata, eliminatória. Quem perdeu cai fora. É uma competição onde, ainda que raramente, o imponderável apronta das suas surpreendentes histórias, surpreendendo inclusive favoritos absolutos até. Houve uma Copa em que a fragilíssima Coreia eliminou a poderosa Itália, e outra em que então principiante seleção dos Estados Unidos eliminou a poderosa Inglaterra. Isso foi em 1950, ano em que aconteceu a derrota do Brasil para o Uruguai, outra zebra e a maior tragédia futebolística do futebol brasileiro, conhecida como Maracanazo. Por tudo isso, Tite precisa completar o grupo e já pensar nos 11 titulares que jogarão a Copa e seus 12 reservas imediatos. O treinador afirma que 8 meses são suficientes para montar o time. Mas há dúvidas que nem deveriam existir. Afinal, como pensar em Rodrigo Caio, achando que ele pode ser preterido a Pedro Jeromel em nossa zaga? É claro, Tite já tem sua base titular. Mesmo assim, continua suas observações. No teste de terça-feira que vem, por exemplo, contra o Chile, última partida do Brasil na eliminatória, ele vem de Ederson no gol, em lugar de Alisson. Segundo ele, não há testes na seleção brasileira. Há oportunidades, e já havia prometido testar Ederson, mas seria desumano lançá-lo pela primeira vez na altitude da Bolívia, onde seriam maiores as possibilidades de erro. Apesar de afirmar que observa um universo de 50 atletas, Tite afirma que quer manter a estrutura do time. Os próximos meses serão decisivos para as observações do treinador. Depois do jogo contra o Chile, o Brasil terá uma escalada de amistosos contra times da primeira linha do futebol mundial. Começará até com um refresco, enfrentando o Japão em 10 de novembro na França. Vai enfrentar em seguida a Inglaterra, em 14 do mesmo mês em Londres, e já em 2018 fará amistosos contra a Rússia em Moscou e contra a Alemanha em Berlim. São amistosos de peso, necessários para uma avaliação final de como estará o time em véspera de Copa do Mundo. Tite é realista e sabe avaliar as suas dificuldades. Diz ele que cada convocação e cada treino são situações ímpares para mim. Não tenho muito tempo de seleção e não conheço tantos atletas. Passamos muito pouco tempo reunidos. Quando voltamos a estar juntos, queremos fazer tudo de uma vez, porque o trabalho é importante. Essa busca da sintonia fina, comentou Tite, afirmando que não fará mudanças significativas na equipe. Todo treinador que assume a seleção brasileira, pelo menos de 82 para cá, sabe que terá pouco tempo para treinar o time. A realidade miliardária do futebol de hoje
não permite que as equipes fiquem muito tempo sem suas estrelas. Daí a instituição das datas FIFA, datas em que é obrigatório que os times cedam jogadores para suas seleções. Tite reclama do tempo, mas sabia dessa particularidade. Mudou mesmo assim a cara da seleção. Devolveu aos jogadores o orgulho de vestir a amarelinha e devolveu à torcida a alegria de torcer pelo Brasil. Depois da trágica era Dunga, não é pouco. Se existe no Brasil hoje um treinador que possa nos levar a ter alguma chance na Copa da Rússia, esse é Tite. Se isso vai acontecer, se o Brasil vai ser campeão, não se sabe. O jogo é jogado, saracura é pescado, e não existe macuco no embornal no futebol sem que haja merecimento em campo. Chegamos à Rússia, o que é um grande feito. Veja-se o perrengue pelo qual passa a Argentina, e chegamos com chances de fazer um bom papel. A seleção brasileira merece Tite, e Tite merece ser treinador do Brasil. E por falar em Argentina, esse locutor que vos fala repudia inteiramente o movimento nas redes sociais que pede que o Brasil perca para o Chile terça-feira que vem para que a Argentina não vá à Copa. Seriam, segundo os que desejam isso, uma vingança contra a marmelada da Copa de 78, quando a Argentina precisava golear o Peru para ir à final e, em jogo acusado de marmelada, ganhou de 6-0 dos peruanos. Afirmam que se precisasse os argentinos fazer 20 gols, eles fariam, tal a passividade dos peruanos. Se não fizesse o caminhão de gols necessário, a Argentina não iria à final e era o Brasil que estaria lá. Mas 40 anos se passaram, a história hoje é outra e não pode comportar tais atitudes. Além do mais, uma Copa do Mundo sem Argentina, para que o Brasil possa surrar os hermanos devidamente, perde um pouco de sua graça.